Você já conheceu alguém tão gentil que, de tanto querer agradar, acabou perdendo a própria voz? Essa é a história de Helena Duarte, uma mulher que confundiu bondade com submissão e quase desapareceu dentro da própria doçura. Em Serra Alta, uma cidade cercada por montanhas e silêncios, Helena era conhecida por estar sempre pronta a ajudar. Se alguém precisava de algo, lá estava ela, sorrindo, mesmo cansada. Mas por trás desse sorriso, existia um coração esgotado, pedindo socorro em silêncio. As pessoas elogiavam sua paciência, mas ninguém percebia o preço que ela pagava para manter a imagem da boazinha. Até que um dia, um simples não, que não foi dito, mudou tudo. Essa não é apenas a história de uma mulher, mas de todos aqueles que se doam tanto aos outros que acabam se esquecendo de si. Prepare-se para caminhar ao lado de Helena, por entre suas culpas, suas lágrimas e o poder que nasce quando alguém decide se respeitar. Porque no fim você vai entender, quem vive para ser amado se perde, quem aprende a se respeitar finalmente se encontra. E talvez, nessa jornada, você descubra um pouco de si mesmo também. Helena sempre acreditou que precisava se explicar para ser compreendida. Cada vez que tentava impor um limite, sentia um nó na garganta, como se dizer não fosse um ato de egoísmo. Certa tarde, sua amiga Rafaela ligou pedindo ajuda mais uma vez. Helena já estava exausta, o corpo pedindo descanso, mas respondeu com a voz trêmula: "Hoje eu não posso, Rafa." Antes mesmo que o silêncio se formasse, apressou-se em justificar: "É que estou muito cansada, sabe? Mas se for urgente, eu dou um jeito." Rafaela aceitou sem notar a culpa nas entrelinhas, e Helena, mais uma vez, ficou se sentindo a vilã. Ao desligar, olhou para o teto e percebeu: passava a vida se desculpando por ter limites. A verdade é que quem se justifica demais está pedindo permissão para existir. Helena ainda não sabia, mas o respeito começa quando o não é dito com serenidade, sem precisar de explicações. Naquela noite, ela escreveu no caderno: "Preciso parar de me explicar tanto. Deus entende meus limites e isso basta." Foi o primeiro lampejo de liberdade, ainda tímido, mas real. O primeiro não que plantou a semente de um novo sim, o de si mesma. Os dias de Helena pareciam sempre mais pesados do que deveriam ser. Não era o trabalho, nem as tarefas de casa, era o fardo invisível das dores que ela carregava dos outros. Rafaela, a amiga de sempre, telefonava quase todas as noites. Chorava, reclamava da vida, despejava mágoas, e Helena ouvia em silêncio, tentando ser o ombro que conforta o mundo. Mas quando desligava, ficava vazia. O peito apertado, a mente cansada. Sentia-se drenada, como se sua energia tivesse sido sugada pela dor alheia. "Estou ajudando", pensava, mas na verdade estava se abandonando. Em um domingo de manhã, ao se olhar no espelho, percebeu as olheiras profundas, o olhar triste. Aquela mulher cansada já não parecia ela. Foi então que a consciência lhe soprou baixinho: "Você não é a salvação de ninguém." Na missa daquele dia, as palavras do padre ecoaram em seu coração: amar o próximo não é morrer por ele todos os dias. Helena entendeu que empatia sem limite é autodestruição, que carregar o peso dos outros não é virtude, é prisão. Naquela noite, ela decidiu algo simples e poderoso: só ouviria quem realmente quisesse mudar, e não quem só queria desabafar eternamente. Helena sempre quis ser amada. Desde menina, acreditava que ser aceita era o mesmo que ser valorizada. Por isso, sorria mesmo quando algo a feria, aceitava convites que não queria, elogiava quem a magoava. Vivia num teatro de gentilezas para garantir aplausos que nunca vinham de verdade. No trabalho, fazia horas extras sem reconhecimento. Em casa, atendia ligações tarde da noite para ouvir desabafos que a deixavam exausta. Por dentro, crescia um vazio silencioso, o peso de quem vive para agradar e se esquece de viver.
Certa tarde, ao entregar um relatório impecável, ouviu da colega Laura Mendonça: "Você é incrível, Helena, mas às vezes parece que tem medo de dizer o que pensa." A frase, dita com um tom casual, atingiu como flecha. Tinha razão. Helena não falava o que pensava, falava o que esperavam ouvir. Ao voltar para casa, escreveu no espelho com batom: "Quem vive para ser amado, perde a própria voz." Aquela frase a encarou por dias, até que ela percebeu: a aprovação dos outros é uma moeda cara demais quando custa a própria alma. E pela primeira vez, Helena começou a se perguntar: quem sou eu quando ninguém está olhando? No trabalho, o clima parecia sempre leve, até que Laura Mendonça, com seu tom sarcástico, lançava pequenas farpas disfarçadas de brincadeira. "Ah, Helena é boazinha demais, aceita tudo", dizia, rindo diante dos colegas. Helena sorria, fingia não se importar, mas por dentro sentia o estômago revirar. Cada silêncio era um golpe sutil contra o próprio respeito. Ela voltava para casa repetindo mentalmente o diálogo que nunca teve coragem de dizer. A voz interior sussurrava: "Por que você deixa passarem por cima de você?" Mas o medo de parecer rude a calava. Certa manhã, ao ser responsabilizada injustamente por um erro que não cometeu, Helena apenas pediu desculpas. O silêncio dos outros pesou mais do que qualquer palavra, e foi nesse instante que ela percebeu: quem se cala diante do desrespeito ensina o outro a continuar ferindo. Naquele dia, ao olhar o próprio reflexo, uma decisão amadureceu dentro dela. Não de confrontar com raiva, mas de se defender com serenidade. O respeito, entendeu? Não nasce da voz alta, mas da postura firme. E quando aprendeu a erguer o olhar em vez de baixar a cabeça, algo dentro de si finalmente começou a se alinhar. Helena estava despertando. Foi durante uma conversa tranquila com Padre Ângelo, num fim de tarde silencioso em Serra Alta, que o despertar de Helena começou. Sentaram-se sob a sombra de uma figueira antiga e ele, com o olhar manso, disse: "Filha, há uma diferença entre ser boa e ser justa consigo mesma. Quem não se respeita não ensina o mundo a respeitá-la." Essas palavras tocaram fundo. Pela primeira vez, Helena entendeu que o respeito não se pede, se encarna. É uma energia que nasce quando a alma decide parar de se encolher. Nos dias seguintes, ela começou a praticar pequenos nãos. Recusou favores que a sobrecarregavam, desligou o telefone quando a conversa virava lamento e no trabalho passou a falar com calma, mas com firmeza. Não havia raiva em sua voz, apenas clareza. E o que antes parecia fraqueza começou a ser visto como força. Padre Ângelo a chamou de autoridade silenciosa e ela sorriu. Era isso. O poder não estava em ser ouvida, mas em estar em paz com o que dizia. Helena percebeu que a verdadeira coragem é ser fiel à própria verdade, mesmo quando o mundo prefere que você se cale. Seu despertar havia começado, suave, mas irreversível. Após os primeiros passos de mudança, Helena começou a sentir o peso da solidão. Dizer não a quem antes a drenava trouxe um silêncio estranho ao seu redor. Amigos que antes dependiam dela começaram a se afastar, e pela primeira vez ela precisou encarar o eco do próprio espaço vazio. No início, o medo tentou dominá-la. E se eu decepcionar todos? E se eu perder tudo? Mas pouco a pouco, Helena descobriu que estar sozinha não era sinônimo de vazio. A solidão se transformou em um espelho, refletia quem ela realmente era, sem máscaras, sem justificativas, sem culpa. Nas manhãs silenciosas, caminhava pelo jardim de Serra Alta, sentindo cada folha, cada raio de sol, cada batida do coração. Aprendeu que a paz interior não depende de aplausos nem de aprovação. É construída no silêncio de quem decide não se trair mais. E então, algo mudou. O respeito que buscava fora dos outros começou a nascer dentro dela. Não precisava ser exigido, conquistado ou provado. Surgiu naturalmente,
como resultado de sua firmeza e presença. Helena renasceu, não com alarde, não com gritos, mas com a calma silenciosa de quem aprendeu a honrar a própria alma. O renascimento interior era agora seu maior poder. Helena caminhava pelas ruas tranquilas de Serra Alta com uma serenidade que chamava a atenção sem esforço. O vento parecia acariciar seu rosto e cada passo transmitia firmeza. Aqueles que antes abusavam de sua bondade agora a observavam com admiração silenciosa, sem precisar dizer uma palavra. Sua transformação não era visível apenas no olhar alheio, mas na postura interna que irradiava confiança e paz. Não precisava provar nada, nem se justificar. O respeito, finalmente, havia se instalado de forma natural. Em uma tarde ensolarada, ao passar pela praça da cidade, Helena sentou-se no banco de sempre e fechou os olhos. Viu por um instante Helena do futuro sorrindo para ela, a mulher pacificada que existia dentro de si, fruto de escolhas conscientes, limites firmes e amor próprio cultivado. Ela respirou fundo e murmurou para si mesma: respeite-se tanto que até o silêncio à sua volta se incline. Serena, livre e inteira, Helena descobriu que o respeito verdadeiro não se exige nem se compra. Ele nasce do autoconhecimento, da coerência e da presença silenciosa. E assim, a boazinha de outrora transformou-se em exemplo de força interior, mostrando que o poder mais profundo está em quem aprende a se amar e a se respeitar. A cidade de Serra Alta nunca mais seria a mesma, porque Helena havia mudado. E sua paz falava mais alto do que qualquer palavra. Se esta história tocou seu coração e fez você refletir sobre o valor do respeito próprio, deixe seu comentário abaixo, compartilhando o que mais despertou em você. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para receber mais histórias que inspiram transformação e autoconhecimento. Sua participação ajuda a espalhar essas mensagens de força, serenidade e amor próprio para ainda mais pessoas.